Diálogos, Vida e Democracia. E hoje o tema que nós vamos tratar é o tema da cultura. Cultura no seu senso mais amplo, mas dentro dele o seu aspecto mais transformador, que é o tema da arte. E nesse momento é importante a gente compreender que não há tema mais vinculado à liberdade do que o tema da arte e da cultura. Esse tema é transversal a todas as dimensões da vida, mas nós também sabemos que a arte como ofício, a arte como trabalho, está em foco nesse momento. E está em foco, inclusive, tramitando com a Lei de Emergência Cultural na Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado, e amanhã será votado no Senado da República, que chama-se Lei de Emergência Cultural, batizada de Lei Aldir Blanc, em homenagem a esse poeta e compositor, como ele mesmo se chamava, compositor do povo, e que foi vitimado pela Covid-19. Esse tema de hoje é a cultura em tempos de pandemia. Como encarar as medidas que temos que tomar agora, mas também como pensar a arte e a cultura a partir também desse novo normal, como tem sido chamado pela sociedade, por muitos que já escreveram sobre o que aprender com este momento e como levar esse novo momento, esses novos valores, esse aprendizado para o período pós-pandemia. Conosco aqui para debater esse tema estão pessoas muito especiais. Eu acho um privilégio poder coordenar esse debate hoje, que as 8 fundações que formam o Observatório, e é bom sempre repetir, né? Essas 8 fundações, as fundações que compõem esse observatório, que são as fundações Perseu Abramo, a Fundação Maurício Grabois, também a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, a Fundação Ordem Social, a Fundação Cláudio Campos e a Fundação Astrogildo Pereira. São fundações que, de há muito e de vários anos, vêm se constituindo como um polo de formulação, de debate e de apontar rumos para o nosso país, e vários temas vêm sendo trazidos para a discussão com a sociedade e agora inscritos nesse seminário que vem tratando de vários assuntos. Hoje, aqui conosco, é um privilégio, temos aqui Juca Ferreira, ex-ministro da Saúde, que tanto fez por esse país. Temos aqui Stepan Nercessian, ator, ex-presidente da Funarte e meu colega deputado federal, com quem eu tive o prazer de dividir os bancos da Câmara Federal. Marcelo Rubens Paiva, roteirista, escritor, dramaturgo, conhecido de todos vocês. E Chico César, cantor, compositor e esse coerente e ousado artista brasileiro. Estão aqui conosco para debater e eu vou já de imediato passar para você. Eu só quero dizer só que eu fiquei muito feliz e tranquilo de saber que você acabou de nomear o Juca como ministro da Saúde. Desculpa. Como médico fala de cultura é saúde. Saúde mental, a saúde mental. Desculpa, Juca, é porque estou com a saúde na cabeça. Acabei de sair da reunião da comissão externa do coronavírus e fiquei com saúde na cabeça. Desculpa, Juca. Mas também viu? Cultura também é saúde. Cultura é saúde. Ex-ministro da Cultura, que tanto fez para esse país, Juca. Você está fazendo muita falta. E é importante que esse debate aconteça, porque a gente está vivendo uma orfandade nacional de políticas culturais, né? Saibam que quando, em 2016, assumiu o governo, o Michel Temer, o primeiro ministério a ser desmontado foi o Ministério da Cultura, e que foi com muita luta do chamado movimento Ocupa Minc, que esse ministério voltou. Mesmo assim, as políticas estruturais não voltaram, estruturantes do setor, e depois disso a gente só veio ladeira abaixo. E nesse momento a gente não tem política cultural, é uma orfandade total e absoluta, os estados e municípios tentando segurar políticas nas suas cidades, nos seus estados. Nesse momento, a Lei de Emergência Cultural tenta socorrer os artistas, os técnicos, os oficineiros, os produtores, os educadores, os pontos e pontões de cultura com auxílio emergencial, como também os espaços culturais, micro e pequenos produtores, também com linhas de fomento. Mas nós sabemos que é esse período emergencial, mas nós precisamos estruturar políticas para agora e para depois.
Tendo dito isso, eu quero passar a palavra e vou passar por 10 minutos para cada expositor, nosso tempo é de 1h20 total, e vou passar nesse momento para abrir o nosso debate ao nosso ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, por 10 minutos para abrir aqui a nossa conversa nessa sala tão bonita e privilegiada, no nosso Observatório da Democracia em Diálogos, Vida e Democracia. Com você, Juca, 10 minutos. Bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Jandira, nossa grande deputada, sempre muito ativa e muito atenta aos temas da cultura. Boa tarde aos demais e boa tarde aos que estão acompanhando. Eu queria, antes de tudo, agradecer às fundações, às 8 fundações que estruturaram essa conversa. Acho que, nesse momento, a inteligência é uma necessidade importante, porque a boçalidade, a burrice, a ignorância tomou o poder, e acho que a gente tem que restabelecer um ambiente de reflexão, de articulação, de cooperação, e os debates, as lives estão cumprindo um papel importante, trazendo as pessoas que de alguma maneira têm algum conhecimento, alguma expertise, estão engajados em alguma luta para falarem para os demais. Isso tem permitido que a sociedade brasileira faça uma comunicação contra-hegemônica, no sentido de recuperar a vida democrática do país. Eu queria, entrando direto, porque o tempo é curto, eu peço a Jandira que me avise, faltando uns 2 minutos para eu concluir, e eu concluirei no tempo, pelo menos pretendo. Na Bahia tem um camarada que, quando alguém diz isso, eu vou falar pouco, ele grita lá de baixo, esses são os piores. E eu reparei que depois que ele disse isso, é verdade. Os que tentam falar pouco é porque sabem que tem dificuldades. Nós estamos vivendo 3 crises no Brasil ao mesmo tempo, com dinâmicas distintas. Nós temos a crise sanitária da pandemia, que teve no presidente uma dificuldade enorme para o seu enfrentamento, que ele vem tergiversando e levantando questionamentos à ciência, ao conhecimento, tentando criar um clima favorável a que o povo brasileiro ignore a pandemia, como se a Covid-19 fosse uma invenção, não existe, não é perigosa, é uma gripezinha. Isso, e dando o exemplo de ir para a rua sem máscara, tudo isso traz uma dificuldade enorme e aumenta o número de contaminados e mortes. Nós ainda não chegamos ao pico dessa crise. O Brasil está se tornando o epicentro mundial dessa crise, fruto de um atendimento complexo e dessa postura pouco responsável do presidente. Mas acho que, graças ao SUS, graças aos médicos, aos epidemiologistas brasileiros, graças aos enfermeiros, a todo o setor da área de saúde, que eu teria muito orgulho de ser o ministro, como Jandira acabou de me nomear, estamos travando uma batalha importante. Agora, a pandemia está chegando às periferias, favelas que vivem em situação social muito precária, e essa dificuldade fará com que, possivelmente, aí se localizará a gravidade maior da crise. A segunda crise é econômica, que tem a ver com a pandemia, porque a pandemia agravou as condições do funcionamento normal do país, do desenvolvimento da economia, mas a crise econômica advém desse receituário neoliberal do governo, que vem encolhendo o Estado, desarticulando processos produtivos, reduzindo em muito nossas possibilidades das relações internacionais. Todos os países que adotaram esse receituário neoliberal deu errado. A última foi a Argentina, que corrigiu o rumo eleitoralmente e já estão vivendo um processo de busca de saídas para a economia argentina, mas os economistas mais sensatos estão achando que nós podemos chegar até
um encolhimento da economia brasileira em 11%. Só para a gente perceber a gravidade disso, até hoje, o maior encolhimento da economia que nós tivemos numa crise passada não chegou a 4%. Então, 11% vai significar fome, miséria, desemprego, falências de empresas, pessimismo, negatividade. E a terceira crise é a crise política do governo. O governo está bambo das pernas. O povo brasileiro está despertando de que não há, de fato, um projeto de país. Há um projeto de demolição do país, de demolição do Estado, de perseguição, de inocular o ódio na nossa sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Essas três crises estão em progressão e eu espero que a gente tenha a lucidez de encontrar um caminho. No meio disso, eu falaria da relação da cultura e da arte com a pandemia. O setor está vivendo dificuldades. Tirando os grandes artistas que, de alguma maneira, conseguiram fazer um pé de meia, a grande maioria do setor, sejam artistas, técnicos, pessoas que trabalham com arte, com cultura, com eventos culturais, estão passando dificuldades. Eu recebo uma quantidade enorme de mensagens pedindo socorro. São artistas de rua, são artistas circenses, são artistas que trabalham na noite, são técnicos que trabalham em equipamentos culturais, como estúdios de gravação, são técnicos que dão suporte aos eventos. Então, são produtores, tem uma gama enorme de profissionais que não tem como garantir a sobrevivência de sua família, nem a própria. Então, o Congresso, os partidos de oposição articularam no Congresso e a Câmara reagiu muito bem, e a nossa deputada Jandira foi a relatora, conseguiram reunir todas as iniciativas no mesmo projeto que tivesse a capacidade de ser uma lei de atendimento emergencial a essas necessidades do setor, inclusive, a manutenção de certos equipamentos médios e pequenos, que esses equipamentos são a base logística das atividades culturais. Se a gente permitir a devastação do setor cultural, que já vem sendo acossada pelo governo Bolsonaro, a gente vai ter uma dificuldade enorme de recuperar essas atividades depois da pandemia passar. Então, é um ato de inteligência que quase todos os países estão adotando, de apoiar o setor para mitigar esses impactos negativos. Aí a nossa coordenadora pode falar melhor do que eu, porque ela foi a relatora. O projeto foi absorvendo uma série de contribuições e proposições, inclusive do Senado, e isso fez com que a condução que foi dada pela relatora permitiu que se chegasse a um projeto razoavelmente satisfatório, porque as dificuldades são enormes para você constituir um projeto para uma área tão complexa. Eu estava falando outro dia para a Juca Kfouri, no futebol você tem os times de várzea, a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão. É um setor mais ou menos organizado, com 5 ou 6 modalidades de profissionais, incluindo os jogadores. A cultura não. A cultura, se a gente sentar para conversar, vai ver que é uma gama muito ampla, diversa, diferenciada de participantes desse setor. E é um setor que contribui com a economia em todo o país, contribui com a economia do turismo, contribui com a produção editorial. A cultura tem capilaridades não só como um fenômeno da subjetividade, de construção de todo esse território simbólico do país, ao mesmo tempo tem uma responsabilidade enorme econômica. E os países que estão caminhando numa direção de modernizar suas economias, o Estado está dando uma importância decisiva ao desenvolvimento dessa economia que uns chamam de economia do simbólico, outros chamam de economia cultural, tem vários, economia criativa, tem vários nomes, mas, na verdade, estamos falando da mesma coisa. Então, é preciso, além de dar esse atendimento emergencial, pensar no futuro. Não se sabe exatamente quando as atividades sociais vão voltar ao normal, quando vai se poder reunir muita gente no mesmo ambiente, as grandes celebrações. 2 minutos. Hein?
2 minutos. Então, é uma discussão muito importante para começar a ser feita agora, para que a gente não permita um desmoronamento do que o Brasil constituiu durante todo o século XX e agora nesse início de século XXI, com essa estrutura cultural do país, que é muito complexa, muito diversa, vai de grandes, médias, pequenas, micro e empresas individuais. Tem o criador como epicentro de todo o processo cultural, e os criadores precisam dos técnicos e todo esse aparato complexo para que sua obra seja divulgada, ganhe corpo e chegue ao seu público. Então, se a gente permitir que isso desmorone, que isso fique sem respostas satisfatórias, o Brasil vai ter um prejuízo no século XXI enorme. Então, a gente precisa estruturar, além dessa defesa durante a pandemia, já começar a pensar um futuro e a progressão da retomada que vai precisar contar com o poder público, com o governo federal, governos estaduais e municipais, para que a gente possa, de fato, ter uma retomada à altura do país e da grandeza cultural do país. Nossa, Juca, eu nunca vi você tão disciplinado, viu? Pois é, eu passei um tempo em Minas Gerais, eu aprendi com os mineiros. Essa pandemia está te disciplinando, viu? Não, foram os mineiros. Bom, o Juca aborda esse cruzamento da crise sanitária, política e econômica, viu, Stepan? Eu vou passar a palavra para você. Você que é um homem do cinema, do teatro, da televisão e também da poesia, da escrita, né? E também da política, né? E pode fazer essa abordagem, inclusive, observando esse foco em que a cultura e a educação viraram alvo, né, desse momento político, um alvo ideológico, né, onde a disputa de valores está muito forte, e, ao mesmo tempo, como homem que sabe o que está na boca de cena e na coxia, no set de gravação e na frente das câmeras, e, ao mesmo tempo, em cima do palco e no backstage, você poder falar da cultura como trabalho, como ofício, né, que nem todo mundo encara o artista como trabalhador, né? Dentro da economia, é verdade, as pessoas olham a arte como fazendo parte da sua vida, mas às vezes não percebem que as pessoas vivem da arte, vivem do seu trabalho, né? E na hora que a pandemia, que os decretos dos prefeitos e governadores, a primeira coisa que parou foi teatro, cinema, bar, restaurante e o fluxo das ruas, não perceberam que esse trabalho, simplesmente as pessoas pararam de sobreviver. E muito artista está passando fome. Então, seria legal você abordar o aspecto ideológico e o aspecto do trabalho, propriamente dito, na tua intervenção. A palavra é tua, 10 minutos. Tá bom, obrigado. Obrigado, Jandira. É um prazer, agradeço a todos, agradeço em especial à Fundação Astro Gil Pereira, que representa a cidadania, por ter me dado a honra de vir aqui representar nesse nosso encontro. Aproxima do teu áudio, Stepan, porque você está falando baixo. Está saindo muito baixo? Melhorou agora? Melhorou. Vou falar mais alto. Estava falando com preguiça, com uma certa... O negócio de ouvir baiano falar, eu vou ficando cansado também. Aí Deixa eu te falar uma coisa. Bom, meus queridos amigos e aqueles que nos ouvem, uma das preocupações que eu tenho tido, um dos exercícios que eu tenho feito nesse momento, além de estar confinado para evitar o vírus do Covid-19, eu tenho me cercado de todos os cuidados para não ser inoculado pelo vírus do ódio que está espalhado e disseminado nesse momento na nossa sociedade, no nosso país. Eu fico muito preocupado com isso, porque é uma tática que eu sempre vi. Eu dizia às vezes, eu falava, não exija o pior de mim. Eu tenho tanta coisa boa para te dar e você quer fustigar exatamente o que há de pior em mim. Isso é a essência da violência, a essência do ódio, do desacerto, da desarmonia. Então eu me preocupo muito com isso, porque se eu não tomar cuidado, todo o meu discurso daqui a pouco vai estar
com teor bolsonarista, de ódio, de revolta, de nojo. É claro que esses caras despertam isso na gente, mas eu fico pensando, quase que se dissesse assim, eu sou contra, e eu estou procurando saber o que eu sou a favor, né? Para ser a favor de algo nesse sentido, né? Então, com esse cuidado que eu procurarei aí usar esses minutos aí que nos restam. Eu penso também muito que está se falando muito em pós-pandemia, né? E eu tenho buscado observar bastante, tentando entender a pré-epidemia. O que estava acontecendo antes? Que está se revelando de uma forma assustadora nesse momento, que não é pré nem pós, é atual da pandemia, e que em todos os setores, e na cultura não seria diferente, está revelando o descaso, os desacertos que todos nós, sem exceção, cometemos e, de uma certa forma, fomos coniventes com tudo isso. Eu não consigo ver, Jandira, não é pelas imagens dos postos de saúde, das emergências, da falta de insumos médicos, o desespero dos profissionais de saúde em fazer um atendimento. Eu procuro tentar ver e falar assim, isto é a epidemia. Mas se eu pegar as imagens que a televisão me mostra e colocar lado a lado com o que estava acontecendo, por exemplo, na saúde pública do Rio de Janeiro há 3 meses atrás, o cenário não é muito diferente. Os corredores já estavam lotados, não tinha maca, não tinha equipamento, não tinha remédio. Você vai para outro setor, que é o da educação. Eu tenho crianças aqui em casa, um estuda em escola particular, tem 2 em escola pública, e eu percebi a falência absoluta das crianças que estudam na escola pública de ter acesso, nesse momento, a uma educação virtual. Só quem está estudando é o meu menino, que está no colégio particular. As outras 2, eu procuro e não acho nada que interesse. Então, isso era pré-pandemia, né? E então, quando a gente parte para o nosso, especificamente, o nosso métier, a nossa profissão, nós percebemos que agora se busca novas formas de que maneira a gente vai sair disso, mas ela apenas está refletindo um processo que vem de longo tempo, que vem de longa data, agravada pelo fato de que agora nós não temos só a falta de apoio, a gente tem um governo que está atirando contra a gente, que nos nomeou como inimigo número 1 da sociedade, que disseminou o que há de mais infame, tentando fazer, e quero fazer uma ressalva, não conseguiram. É uma meia dúzia de idiota, de imbecil que caiu nessa história aí. Esses fanáticos é que acham que nós somos vagabundos. O grande espectro da sociedade brasileira, o nosso público, não caiu nessa lorota, não. Eles continuaram nos prestigiando, eles continuaram indo ao teatro, indo às exposições, comprando livro, fazendo, participando ativamente da nossa vida. Eles não caíram nessa história, não. Eles não foram vitoriosos em relação a isso. Porém, é muito importante dizer que o que nós estamos fazendo, independente desse ano de bolsonarismo, de ataque violento contra a cultura, nós também carregamos uma herança anterior a isso. Vários artistas não passaram a passar fome, a ter dificuldade de meia hora atrás para cá, não. Isso aí já vem de muito tempo. O desemprego é grave. Eu sei, posso dar um depoimento pessoal. É claro que lá no começo do governo Bolsonaro, o mercado de trabalho diminuiu bastante
com tudo que foi feito, com todos os ataques que a cultura sofreu, fim de editais, de financiamento, a esculhambação lá na coisa do cinema, lá na nossa Anvisa, na Ancine. Tudo isso dificultou. Agora, é claro que com isso, mais pandemia, as coisas ficaram assim. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, tranquilo. Isso sem falar do desemprego, das pessoas desesperadas atrás dos R$600, que nós também precisamos, né? Todo mundo precisa. Eu tinha terminado, o meu último trabalho terminou em março, um contrato de uma novela na TV Globo, que eu terminei. Recebi o último salário em março e recebi o fundo de garantia pelo final do contrato. E tinha um filme e uma minissérie já engatilhada para começar 2 dias depois, porque o artista é igual a aranha, vive do que tece. Veio do almoço para comprar a janta. Então, nesse momento em que eu ia começar esse outro trabalho, que é o que me garantiria o meu sustento, o sustento da minha casa, da minha família, foi tudo cancelado. E eu estou gastando, essa semana, os últimos centavos do que eu consegui de fundo de garantia. E não tem perspectiva nenhuma ainda, não tem nenhuma perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Então, nós estamos vivendo, como você bem lembrou, Jandira, nós fomos os primeiros a ser atingidos e seremos os últimos a sair disso tudo. Disso tudo que a gente nem sabe aonde vai dar. O que vai acontecer? As restrições. E aí me preocupa uma série de coisas. Como é que vai ser isso? E os artistas? Eu tenho 67 anos, né? Com os cuidados, os novos cuidados que vão ter as produções, como é que vai ser? Se alguém falar assim, olha, não podemos trazer mais ninguém de risco. Que agora eu já era de risco sem pandemia, agora então, um risco total. Mas tudo isso são preocupações que afligem uma família inteira e não é pessimismo, mas se eu já não tinha grandes esperanças, se diversos e vários governos nunca nos olharam com a seriedade que nós merecemos, nunca nos consideraram uma parte importantíssima da economia brasileira, do PIB brasileiro, não é agora, com essa pantomima que está aí, que eu vou aguardar ou esperar qualquer apoio, qualquer aceno, né? Portanto, eu acredito que nós, mais uma vez, a vida nunca teve fácil para os artistas. Isso é importante que se diga. Esse fenômeno do artista milionário é um fenômeno recente. 2 minutos, Stepan. É um fenômeno recente, não é? Das antigas nunca foi assim. A gente sempre soube sobreviver em grandes dificuldades, e conseguimos superar tudo isso. Superamos ditaduras de Getúlio, superamos aparelhamentos, superamos uma série de coisas. E o que eu acredito é que não sei como, eu não tenho aqui uma cartilha de como é que a gente vai superar mais esse momento, que eu acredito que só será possível pela extrema dedicação, pelo carinho, pelo amor, pela paixão que move o artista em relação à arte, ao seu público, no nosso caso, a esse amor imenso que todos nós sempre demonstramos que temos pelo Brasil. Brasil cuja bandeira verde e amarela é nossa e que não pode ser usada de maneira nenhuma para encobertar e para ser desfraudada por ideias fascistas. Jamais. O Brasil é nosso. É só isso, cara. Pô, segue o barco. Obrigado, Stepan. Nada, meu amor. Muito bem. Antes de passar para o Marcelo, só citar a Fundação João Mangabeira, que no início me faltou aqui, das 8 eu falei 7.
mas também realçar a de ordem social, que eu falei, mas parece que passou desapercebida, de ordem social do PROS, que eu comentei, mas eu acho que ficou baixinho, alguém me alertou aqui que não ficou audível. Marcelo, Rubens Paiva... Eu queria dar um palpite depois, Jandira, desculpa, eu queria dar um palpite. É muito importante que depois você nominasse, se fosse possível, a cada fundação dessa, a que partido pertence. É muito... Eu acho que seria... Posso falar, sim, claro. A Fundação Perseu Abramo é vinculada ao PT, a Fundação Maurício Grabois, PCdoB, a Fundação João Mangabeira, PSB, a Fundação Alberto Pasqualini é vinculada ao PDT, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, PDT, Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, ao PSOL, a Fundação João Mangabeira, ao PSB, Fundação da Ordem Social, ao PROS, a Fundação Cláudio Campos, ao ex-PPL, agora está com o PCdoB, mas a Fundação Cláudio Campos permaneceu com a sua autonomia, a Fundação Astrogildo Pereira, ao Cidadania. Não sei se faltou alguma, acho que não. Agora eu falei todas. Obrigado. Marcelo Rubens Paiva, o Stepan falou do sentimento de abandono que a arte e a cultura sentem, né, de algum tempo. Isso seria importante você também comentar, mas também esse aspecto da inserção num projeto de desenvolvimento do Brasil, nacional, da cultura, porque eu recebi um relatório desse momento da pandemia nos Estados Unidos, 40% do desemprego estão na área de lazer e entretenimento, que é exatamente o impacto econômico da paralisia das atividades culturais e o impacto que esta cadeia produtiva tem, inclusive nas outras cadeias produtivas, né? Seja de serviços, bares, restaurantes, hotéis e outras que estão dentro dessa rubrica, né? Lazer e entretenimento. E no Brasil não é diferente. Outro dia mesmo, pegando um dado de Niterói, a cidade aqui do Rio, exatamente 40% do desemprego está exatamente aí, nessa área. Então, é importante que a gente localize, porque parece que gestor, chefe de Estado, governador, prefeito, só olha para uma política pública quando ela tem impacto econômico. Parece que a imaginação, a criação, o simbólico, esses valores das relações humanas não importa muito para a maioria dos gestores. Então, é importante localizar não só esse aspecto político e da política pública, mas esse aspecto econômico também seria talvez importante, essa abordagem dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, que é um debate que as fundações fazem muito. A palavra é tua, Marcelo. Bom, boa tarde a todos do Observatório da Democracia. Stefano Cesian, meu ídolo desde a minha infância, Marcelo Jonassu, Chico César, esse grande compositor militante, sempre presente nas manifestações da Avenida Paulista, e Juca Ferreira, meu outro ídolo, meu maior ministro da cultura que esse país já teve, um homem que conseguiu fazer com que o sistema nacional brilhasse, tivesse perto de 200 produções por ano, e que chegasse a ganhar 2 prêmios em Cannes no ano passado, os prêmios mais importantes de Cannes, com Bacurau e A Vida Invisível, indicado ao Oscar com o filme da Petra, e o momento em que nós estávamos renascendo um brilho e prestígio de público e de crítica, o cinema sofre um baque violentíssimo e está tudo paralisado. Jandira, eu estou aqui com meu sobrinho Chico Paiva, que assessorou você, está te mandando um beijo. Não, ela não, acompanhava o Paulo Teixeira. Paulo Teixeira. Acompanhei muitas reuniões naquela salinha da minoria lá que a gente... Eu queria mandar um abraço para o meu parceiro de Pilates online aí, Chico César, da turma segunda-feira, né? Cheio de gente. É a nova geração na política aqui, eu estou achando muito bacana que o Stefan talvez seja um dos poucos da minha geração e da área cultural que foi para a política. A minha geração ela se relegou
ela se determinou o papel de fazer política através da revolução cultural, através da cultura, né? Existem muito poucas pessoas da minha idade que foram para o Congresso, que encararam, que frequentaram os gabinetes como o Funarte. A grande maioria virou roqueiro, virou escritor, virou artista, e a gente vê hoje uma necessidade muito grande de uma renovação política que tem sido feita por uma juventude que é a grande esperança que nós temos para modificar esse país. A relação, o Stefan tocou num ponto essencial. A classe artística, ela é a primeira a sofrer as consequências de um autoritarismo e de uma crise econômica, e é a última a conseguir se reerguer. Nós, da literatura, por exemplo, já estamos, desde o governo Temer, sofrendo com o fato do governo não comprar mais livros para serem distribuídos às bibliotecas, às escolas, o que representava perto de 30% a 40% do faturamento do mercado editorial. Era um parceiro muito importante, a Fundação Nacional do Livro, que conseguia fazer com que esse mercado fosse esse mercado vibrante, com mais de 200, 300 edições por mês sendo publicadas, né? Depois veio a Ancine sendo perseguida injustamente pelo TCU, de um critério de boicote absurdo. Eu tenho um amigo meu, Sérgio Rezende, que ele conta uma história muito interessante. Ele fez o filme Carandiru, Carandiru foi o Babeco. Ele fez o filme lá de Canudos, da Guerra dos Canudos, e quando ele foi prestar contas, as tais contas que o TCU exige que nós, artistas, prestemos, ele tinha que ter nota fiscal do aluguel do jegue. Ele tinha vários jegues alugados de pessoas que não sabiam ler e escrever, que não tinham CPF, que não tinham nem RG. Então, assim, como é que ele ia fazer uma nota fiscal do aluguel de um jegue do Zé da Montanha, né, que prestou 10 jegues para as filmagens? Então, ele conta essa história rindo, mas é um pouco o panorama em que o cinema, foi uma forma que o cinema sofreu para ser esmagado pela burocracia estatal de um país que tem um projeto muito claro hoje de eliminação total da cultura, eliminação total dos valores de altruísmo e de empatia ao outro, eliminação total de respeito ao meio ambiente, eliminação da raça negra, com assassinatos constantes, e preconceito e racismo, e da educação, né? Então, assim, povos indígenas, que é um grande inimigo do Bolsonaro, já que o pai dele foi um dentista em Serra Pelada, né? E muito ligado aos garimpeiros, que são os maiores interessados em entrar nas terras indígenas. Conquista da Constituição de 1988, que, aliás, minha mãe foi relatora das leis, das demarcações das terras indígenas, que foram leis que foram inspiradas, que inspiraram os indígenas americanos. A minha mãe fazia reuniões com apaches, parecia filme de faroeste na minha casa. Com esquimós, né? As leis brasileiras de reserva de demarcação de terra indígena foram as mais modernas e avançadas do mundo, como muitas leis da Constituição. O Brasil tem uma relação Estado-cultura sempre complicada, porque para nós a cultura é fundamental para a criação da nossa cidadania, do valor do brasileiro, que fala uma língua comum,
que é um país gigante, continental, que tem uma cultura absolutamente vasta, rica. O Chico está aqui prova disso. A música brasileira, ela nunca foi enquadrada como música estrangeira. Se você ia em lojas de discos, né, Chico, antigamente, as lojas de discos de Nova York, da França, você tinha lá o jazz, você tinha música clássica e você tinha música brasileira. Você não tinha música sul-americana, nem música world music, era música brasileira. A música brasileira é de uma potência que tem músicas que foram das 10 mais tocadas no mundo. O cinema brasileiro, ele inspirou o Martin Scorsese, né, que era um grande fã do cinema novo. Assim como, por exemplo, eu encontrei o Bertolucci uma vez na Itália, e eu falei que eu era brasileiro, tá? Ele falou para mim, como é que vão meus amigos do cinema novo, meus parceiros do cinema novo? Então, o teatro brasileiro, com toda a dificuldade que enfrenta, consegue fazer com que os musicais nunca tivessem entrado aqui, até finalmente a gente entrar numa crise violentíssima, e aí os musicais acabaram pintando e bordando. Mas a gente conseguia ter um dos poucos países do mundo que o musical americano não entrava, né? E me lembro muito de Glauber Rocha falando, né, que é muito melhor o pior produto cultural brasileiro do que o melhor produto cultural americano, como ele falava com o seu grande baianês. E essa relação Estado-cultura sempre foi uma relação de estica e puxa e relaxa, que quando o Estado é um Estado democrático, é um Estado interessado no bem-estar da população, um Estado em que se preocupa com os valores nacionais, com a cidadania, a cultura avança, né? Não é à toa que foi nos governos Juscelino Kubitschek, que depois foi substituído pelo governo temporário de Jânio e Jango, que o cinema novo, a bossa nova, atingiram uma grande expansão. Não é à toa que no governo Lula-Dilma, que o cinema nacional conseguiu produzir o façanha de empregar perto de 600 mil pessoas. O Juca pode me dar os dados corretos depois do tamanho do PIB que era o audiovisual brasileiro. Então, quando há um regime democrático, justo, que pensa em um projeto de nação, a cultura é valorizada. Quando há um período autoritário, a primeira coisa que eles focam é eliminação da educação e eliminação da cultura, né? E foi um projeto que começou com o governo Temer e hoje é a porta-estandarte do fascismo brasileiro, através de Jair Bolsonaro e seus seguidores da extrema-direita, a eliminação total e absoluta da cultura brasileira. Para eles, nós representamos o inimigo número 1. Nós, os índios, os negros e a floresta amazônica. No inimigo número 1. 2 minutos, Marcelo. E a gente não pode achar que o que está acontecendo é apenas um fator da crise econômica ou da pandemia. É, sim, um projeto de Estado de eliminação da cultura brasileira. Ou nós reagimos a isso já, ou nós teremos trevas por muitas e muitas décadas. Então, eu conclamo todo mundo, e está havendo agora uma união de todos os setores da democracia brasileira para entender e para combater esse autoritarismo que está não só eliminando a nossa floresta, os nossos índios, mas também com a nossa cultura. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Agradeço a tua fala, que me deu assim, a ponte para puxar aqui para o Chico, né? Porque a gente já falou da cultura e economia, o mercado de trabalho, o abandono dos artistas e a falta de perspectiva que nesse momento se coloca, mas que, como diz o Stepan, já vinha com dificuldades. A questão da identidade nacional, que no nosso caso é a diversidade, e esse entender o patriotismo, né, essa identidade muito vinculada à nossa cultura, e democracia e cultura, que é o que o Marcelo coloca aqui, a relação das duas coisas,
E essa diversidade brasileira, né, e tem aqui alguns comentários que eu vou falar que vieram pelo Face, pelo YouTube. Tem um aqui para você, Chico, que diz assim, um comentário que veio assim: quando os meus vizinhos, Chico César, os fascistas me incomodam, eu ouço Reis do Agronegócio a todo volume. Aí veio aqui um do Daniel Gonzaga no YouTube, dizendo: time de peso, a cultura será fundamental para o enfrentamento à escalada autoritária promovida por Bolsonaro e seus asseclas. Roseli Corteletti, que diz: é muito triste e grave a situação dos artistas. A arte é tudo que nos dá algum alento neste momento horrível que estamos vivendo. É lamentável demais a desvalorização da cultura por parte deste governo ignorante, fora Bolsonaro. Né? E a Fátima de Souza, como diz uma letra de música do MST, esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa terra Brasil que a gente segue em fileira. Então, são alguns comentários que vão chegando, e eu passaria para você, Chico, já puxando aí o gancho que o Marcelo colocou, dessa diversidade, você que é um artista negro nordestino da música brasileira, todo mundo cantou sua Mama África aí pelo Brasil inteiro, né? Puxar para você falar sobre isso. Quer dizer, nesse momento, o Brasil tem o seu alento pela arte, por essas estradas digitais, né? As pessoas estão tendo um mínimo de equilíbrio a partir da arte, desse voluntariado que se coloca aí todos os dias, mas também está vendo o grito por democracia, esse grito antifascista e antirracista, né? Que o mundo está gritando e o Brasil também começa a gritar, apesar de que aqui se divulgar essa falácia que o Brasil tem democracia racial, quando nós temos um racismo estrutural pesado, né, forte, que se expressa todos os dias na morte dos negros brasileiros, né, e negras também. Então, eu queria que você abordasse esse aspecto da cultura nosso, e você como músico, como se sente nesse músico negro nordestino no meio desse momento tão difícil do Brasil. A palavra é tua, 10 minutos, Chico. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jandira. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar, cantar, tocar aqui como homem nordestino, negro, indígena. A minha música e a minha fala trazem a cidade de alteridade, de diversidade, de olharmos o Brasil profundo e escutarmos esses cuja voz tem sido emudecida, estão tentando emudecer, porque exatamente vem dos nossos povos ancestrais a possibilidade de buscarmos uma outra vida. O Brasil, meus amigos, é a pandemia. O Brasil para os negros é a pandemia, o Brasil para os índios é a pandemia, o Brasil para as pessoas pobres, as mulheres, os LGBTQs. O Brasil, na sua essência, é a pandemia e precisa ser transformado a partir da escuta amorosa, afetiva, dessas vozes que estão silenciadas. Vou cantar uma canção aqui que se chama Lasca, uma canção que eu já fiz durante a pandemia. Aparentemente, talvez não tenha a ver, mas, na minha opinião, tem tudo a ver com o que nós estamos pensando aqui agora. Na noite que eu tomei a ayahuasca, me bateu lasca, pra aquecer um sol, se bem 9 ou 10, eu já fui. E a mim mesmo perguntei quem és, e sem timidez respondi: sou luz. Na noite que eu tomei a ayahuasca, me bateu lasca, pra aquecer um sol, se bem 9 ou 10, eu já fui. E a mim mesmo perguntei quem és, e sem timidez respondi: sou luz. Eita, capim santo, eita, ervacideira, mesmo que não queira, a pessoa evolui. É como se o vitamilho pudesse voltar a ser milho depois que foi cuscuz. Eita, capim santo, eita, ervacideira, mesmo que não queira, a pessoa evolui. É como se o vitamilho pudesse voltar a ser milho depois que foi cuscuz. É isso, meu povo. Nós precisamos
ouvir o homem original do Brasil, escutar as vozes indígenas, silenciar essa voz, ou pelo menos pausar essa voz ocidental, né? É porque, do mesmo jeito que eu digo que o Brasil é a pandemia para os pobres, para os negros, para os índios, para as mulheres, os LGBTQs, o capitalismo é a pandemia para o mundo. Quando eu digo capitalismo, eu estou dizendo modos de produzir, distribuir e de consumir riquezas. Nós precisamos ouvir aqueles cuja vida ancestral, histórica, está sempre ligada à natureza. Então, de respeito, de equidade, de se sentir parte dela, não vendo a natureza como inimiga, né? Eu acho, e aí eu volto para a questão da cultura, né? Muitas vezes a cultura é confundida com a arte apenas, e a arte ela mesma é confundida com o entretenimento. Está tudo dentro da cultura. Houve um momento no Brasil recente, né, em que Gilberto Gil e Ju Ferreira, juntos, tentaram ampliar esse espectro, né? Encontrar resistência no ambiente artístico, porque corporativo, né? Mas depois, muitos de nós fomos entendendo essa necessidade de pensar a cultura ali com os mestres da cultura popular, os ribeirinhos, os indígenas, né? E esse foi um momento muito rico, porque do ponto de vista simbólico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da identidade cultural, né? Da territorialidade, de nos sentirmos ali parte daqueles lugares que nos dão origem, das teias, dos pontos de cultura, e ouso dizer, obviamente, que isso não era consensual dentro dos governos, mesmo petistas, né? E governo nenhum é consenso. Os governos são conflitos de interesses e nós fizemos parte disso. Eu, inclusive, me senti estimulado a ir lá para Paraíba, voltar para Paraíba para ser presidente da Fundação Cultural de João Pessoa, primeiro, né, que foi um trabalho fácil, porque já existia essa fundação, e depois eu fui para criar a Secretaria de Cultura do meu estado, para que ela pudesse integrar um sistema nacional de cultura, um fundo estadual de cultura que pudesse dialogar com o Fundo Nacional e com os fundos municipais. Esse foi um momento muito rico e conflituoso para quem estava na sociedade civil, para quem estava no governo, mas foi bonito e rico. Hoje, né, obviamente, a gente vive um momento em que a própria cultura, a cultura indígena, a cultura dos negros, a cultura arte, tudo é combatido e negado. Mas nós temos uma capacidade muito grande de nos reinventarmos e, assim, reinventar a própria vida, né? Todo tempo, para nós, é um tempo real. Não precisamos viver no passado, e como era antes da pandemia, como é que vai ser depois? Esses tempos estão todos ligados e a cultura trabalha de modo vivo. E quando digo a cultura, não me refiro apenas à cultura enquanto arte. Claro que eu me preocupo comigo, com a minha categoria, com os meus colegas, com os técnicos, né? Participo de lives beneficentes, de grupos, né? Mas esse é um momento em que os artistas eles devem pensar, quer dizer, deixar o protagonismo para as pessoas que atuam e trabalham na área médica. Esses são os protagonistas da nossa época, do nosso momento, os cientistas, os médicos, os enfermeiros, né, o pessoal técnico, os guardas do hospital, todo mundo que trabalha os motoristas, né? E é importante, para além do que a própria atividade artística envolve, nós pensarmos as bases que nos dão
origem e que, no fundo, são elas que esse sistema busca silenciar, né? É preciso fazer isso tudo emergir. Por isso eu escolhi essa canção, né, que fala a Ayahuasca, uma canção que eu fiz durante a pandemia, e que eu acho que é isso, assim, da necessidade de procurarmos ver atrás dos véus, né? Véus que muitas vezes nós próprios tecemos ou ajudamos a tecer, ou fingimos que não estamos percebendo a existência deles por uma razão ou por outra, quando em algum momento, de algum modo, podemos estar sendo beneficiados por eles. É preciso desmascarar, tirar véus, e a cultura é importante para isso, para sair também muitas vezes de um discurso muito objetivo, para buscar e estimular subjetividades. As subjetividades são muito importantes todo o tempo, e num momento como esse, mais ainda. Fechou? Deixo aqui, guardo os 2 minutos para mais na frente. Tá certo, vou voltar para você já. Muito bem. Então, nós vamos dar a segunda rodada, que é a última, né? São 2 mesmo dentro do nosso tempo. Te agradecer, Chico, porque eu acho que você, quando você coloca dos véus, você está exatamente colocando a arte como grande estimuladora do simbólico, da imaginação, da criação, mas, acima de tudo, desse aspecto da ancestralidade, da religiosidade, daquilo que as pessoas, às vezes, fazem questão de não enxergar, né? Então, eu acho que essa primeira rodada a gente abordou deu uma abrangência enorme ao debate. Ainda tem aqui, Marcelo, para você, a Magda Almada, que mandou um recado. Ela é bibliotecária do sindicato, agradeceu muito você ter falado dos livros, né, da importância dele e do mercado editorial também. Eu queria passar a segunda rodada pedindo, assim, de alguma forma, claro que vocês vão falar o que vocês quiserem, mas pedindo que nessa rodada aqui, eu tive assim, a chance agora, ao relatar a Lei de Emergência Cultural de Blanc, de conversar um pouco com esse Brasil profundo, que o Juca fala muito, né? Esse Brasil profundo. Eu tive a chance de conversar desde o artesão da cerâmica Marajoara, lá do Pará, até o ponteiro de cultura, lá do Rio Grande do Sul, passando por um conjunto de artistas de rua, artistas circenses, artistas de coletivos de todo tipo de linguagem, né, da religiosidade brasileira, essa transversalidade que a cultura e a arte ultrapassam, e foi muito rico esse processo, né, que unificou assim, essa busca, né, de uma saída nesse momento. Mas todos eles, ao mesmo tempo que falavam da emergência, falavam também de reestruturar uma agenda, né, na medida em que tem uma orfandade nacional, eles pedem assim, a gente precisa estruturar a partir das cidades, algo que possibilite o apontamento de uma nova possibilidade da gente se organizar para, de novo, dizer o seguinte, vamos por aqui, vamos manter como se fosse uma conferência permanente para apontar saídas para o nosso trabalho, para dar perspectiva, que é isso que o Stepan falou. Vamos reestruturar uma perspectiva, porque está todo mundo assim se sentindo meio que sem saída, sem perspectiva, esse abandono, esse sentimento, Stepan, que você tem, muita gente demonstrou no conjunto das conversas, né? O que a gente faz a partir daqui? Então, eu acho que e todo mundo dizendo assim, se ninguém mudar nesse momento agora, em que valores de solidariedade, de coletivo, de afeto, de jogar para fora esses valores que muita gente não enxerga, né? Se a gente, na nossa relação com a natureza, se isso não mexer agora, como é que é? Não vai mudar nada? O que a gente joga para frente? Então, essa segunda rodada, eu queria que vocês talvez falassem um pouco disso. Quer dizer, o que a gente pode apontar a partir dessa vivência da arte, que cada um aqui trabalha, do seu acúmulo como artista, como cidadão, como lutadores da liberdade desse país, nesse momento tão duro em que o fascismo tenta se localizar, o que cada um aponta para que as fundações, inclusive, elaborem uma proposta assim, para colocar para fora, né? Colocar como apontamento assim, para a sociedade, o que vocês apontam como 1, 2, 3 questões que vocês apontem como fundamental nessa luta agora pela liberdade, mas pela ótica de quem vive por dentro, né? Essa criação artística
nesses níveis do simbólico e da luta pela arte e cultura, na sua dimensão, inclusive, do trabalho. Vamos aí. Juca, você é o primeiro. 4 Jandira, minutos agora. 4 minutos. Embaralha aí essa ordem, vê quem quer falar primeiro. Tá Stefan parece que quer falar. Vamos lá, Stepan. Você, então, 4 minutos agora, tá bom? Só para dar um fecho. E aí, Stepan, não adianta, você será convocado agora a ler a poesia que você leu antes da gente entrar aqui ao vivo. Você vai ler essa poesia, eu te dou mais 1 minuto para você ler essa poesia, além dos 4. Vamos lá. Eu me perdi aqui, mas eu estou aqui com eu estou exausto para responder tudo isso. Estou exausto, farto. Estou exausto, farto de tudo que me falta e feito uma cobra, cansado de carregar o que sobra de rabo, de veneno, me condeno por crimes que não cometi. Que nojo viver nesse tempo de anormais, animais diferentes, que nascem com o joelho no pescoço, sem mira, sem pontaria, e atingem todo dia uma carta de alforria, sem destinatário, sem remetente. Me excluam dessa raça, urdida em traça, dessa podre semente. Vamos partir do zero, do canto de um quero-quero, de um canário, de uma sabiá. Me convidaram para uma festa, entrada franca, saída aberta, traje sem rigor, e de repente anunciam que o tema é outro, é festa de horror. Não, não aceito, por favor, não insista, retire meu nome dessa lista. Sou parte daqueles que preferem ficar do lado de fora, no Ceres. Ei, que lindo! Mas, Jandira, é um desafio muito grande. Pô, reafirma aqui minha admiração pela maneira como você conduz sempre, conduz as coisas, e esse debate, o que você nos instiga a procurar, a falar, é importante. Eu te juro que o meu raciocínio, a minha sensibilidade nesse momento, ela não consegue dissociar esse futuro ou essa perspectiva, o que fazer em relação à cultura do dia a dia, dessa realidade. Eu não consigo. Tem hora que eu quero pensar, como é que a gente vai fazer isso ou aquilo, e eu fico pensando na fome, na falta de moradia, na desabitação. Esse país está vivendo em encostas. Esse país está sendo assassinado todo dia, está tomando tiro, está vitimado por uma onda de corrupção, e ao mesmo tempo isso tudo eu fico falando, meu Deus, e vejo aquele povo às vezes ali na live, ou como antigamente, aos pés de um palco, aplaudindo, mandando beijo, se apaixonando, fazendo um esforço sobrenatural para comprar o ingresso, para ver o show do artista, seja do sertanejo, ou de quem quer que seja, que ainda vai no cinema, esse povo lutando para ter o acesso à cultura, como luta da mesma forma para ter acesso a um prato de comida, a ter acesso a um banho decente que ninguém tem, a ter acesso a essas coisas básicas. Então, eu tenho a impressão que o grande desafio nosso é nós não desassociarmos de maneira nenhuma, enquanto artistas, dessa luta por essa grande transformação social. Porque se a arte não vai modificar absolutamente nada, a arte vai ser modificada no momento, a cultura vai florescer no momento em que esses seres humanos, que é a grande maioria da nação brasileira, tiverem a mínima possibilidade de viver feito gente. E aí a gente vai se enriquecer, a gente vai usufruir mais ainda de toda a expressão artística que vem desse sofrido, desesperado e massacrado povo brasileiro. Então, você me desculpe se eu não tenho uma coisa concreta sobre esse aspecto, mas o que eu penso é assim: vamos melhorar o Brasil, vamos enriquecer o Brasil, vamos enriquecer o brasileiro, porque nesse momento a cultura vai estar absolutamente enriquecida. É isso. Obrigada, Stepan. Você falou algo muito concreto, diferente do que você imagina.
E aí trouxe para nós aqui uma polêmica que daria um segundo debate, não, Marcelo? Vou puxar para você para dizer o seguinte, acho que o que o Stefano coloca é que está flagrada uma profunda desigualdade, né? Uma desigualdade que, na minha concepção, e eu boto, obviamente, que não pode mais ser o debate de agora pelo tempo, mas assim, o capitalismo contemporâneo, ele jogou para nós uma desigualdade muito mais profunda, né? Porque ele concentrou, nessa fase do capitalismo financeiro, do qual nós somos reféns, né? Uma concentração muito maior de poder e de dinheiro na mão de muito poucos. Né? E a desigualdade foi escancaradamente visível nesse momento. Então, a gente pode até dizer assim, enquanto a gente não superar esse sistema de desigualdade, a gente não supera as grandes diferenças e nem dá felicidade ao povo. Eu poderia dizer isso, até por ser do PCdoB, eu posso colocar isso com muita tranquilidade. Aí a pergunta que fica é o seguinte, a cultura, ela é consequência, ele pode ser um instrumento de transformação dessa desigualdade? Essa é a pergunta que fica para nós, né? Se a cultura e a arte ela é instrumento dessa mudança. Você, Marcelo? Pode e deve. O que a gente vê, o que está acontecendo no mundo todo hoje, não são apenas protestos contra uma ou outra atitude, ato violento da polícia. É um protesto contra o Estado do mundo todo, contra essa desigualdade que faz com que, durante essa pandemia, pessoas ficaram mais ricas, né? Como o dono do Facebook, como o dono do Amazon, e que criou uma situação de desigualdade inacreditável em todo o mundo. Então, eu acho que as pessoas estão nas ruas, estão cansadas da violência policial, que a polícia, todo mundo que fez o curso básico de marxismo sabe que a polícia é a fonte da garantia do estado de exploração de uma elite, né? Essa atitude contra a polícia certamente é uma atitude, na verdade, contra o Estado do mundo todo, o Estado capitalista, o Estado liberal. Acabou, isso não dá mais para sustentar. É impossível você olhar o que está acontecendo hoje e olhar para a Bolsa de Valores e ver que ela está atingindo o patamar de quase antes da pandemia, como se tivesse voltado, nossas vidas estivessem iguais, e não está. Existe uma camada enorme de população desempregada. Nos Estados Unidos se calcula em 40 milhões, e aqui no Brasil existe uma quantidade enorme de gente em comunidades pobres, em comunidades vulneráveis, que não tem máscara porque não tem dinheiro para comprar máscara, que não tem o que comer. Então, o que eu acho que o que se colocou para nós, artistas que estamos em casa, obrigados por uma pandemia, e que infelizmente não podemos ir às ruas, porque nós somos contra ir às ruas, nós achamos que todos deveriam ficar em casa, diferentemente de grupos apoiadores da extrema-direita desse governo, que vão às ruas porque eles ignoram as questões de segurança, e eles estão pintando e bordando. Amanhã, por exemplo, vai ter uma manifestação em frente à Cinemateca de 40 entidades cineastas para preservar a Cinemateca. A gente foi obrigado a sair das ruas. Nós estamos batendo panela, mas a gente quer voltar para as ruas, não sabemos como ainda. Um propósito a que eu e meus amigos nos mobilizamos foi ensinar e foi trocar ideias por esse instrumento poderoso que é a internet. Eu acho que é um papel do artista hoje tentar levar o debate, levar arte e cultura nessas lives que são feitas gratuitamente pelas várias redes sociais, pela internet, para a população toda. Vamos debater. Nós temos que derrubar esse governo. Isso é fundamental para reconstruir esse país. Nós temos que derrubar o fascismo, derrubar esse autoritário que colocou uma parcela enorme de militares dentro do governo como uma chantagem à nossa democracia e que vive ameaçando nossa democracia. Vive ameaçando o STF, vive ameaçando o Congresso, vive ameaçando a imprensa, vive ameaçando os artistas, vive ameaçando a educação. Não é possível que esse Estado que nós estamos
seja um Estado eternizado por um grupo minoritário de brasileiros que votou neste canalha que é o Jair Bolsonaro, esse incompetente que é o Jair Bolsonaro. Nós temos que mudar esse governo, nós temos que combater esse governo. Isso é fundamental para toda a classe artística que leve a população que está agora na internet, que tem algumas chances de assistir a qualquer tipo de debate inteligente. Nós temos que nos mobilizarmos para levar esse debate, para educar as pessoas, para explicar o que é a ditadura, o que é fechar o governo, o que é o fascismo. E quando passar essa pandemia, a gente vai ter que ir para as ruas ferozmente, pacificamente e com amor, mudar o país, aproveitando esse momento tão de questionamento do capitalismo. Obrigada, Marcelo. Conseguiu dar um consistente fora Bolsonaro em 4 minutos. Isso é que é competência. Obrigada, Marcelo. Respondeu brilhantemente a questão. Eu passaria aqui ao Juca para 4 minutos também responder a mesma questão, Juca. A arte como instrumento dessa mudança que foi colocada aí de tamanha desigualdade e consequência desse capitalismo que nós estamos vivendo. Você, Juca. Olha, o essencial já foi dito. Marcelo agora fez uma vibrante intervenção irretocável da necessidade da arte e da cultura em geral ter vínculos com as principais lutas, demandas da nossa população. Tem as estruturais que o Stefani levantou, a miséria, a desigualdade, a vida precária que boa parte dos brasileiros tem. Não dá para construir democracia convivendo com certas mazelas da sociedade. Nós ainda somos prisioneiros da herança da escravidão. As favelas são produto da escravidão. As pessoas que moram lá deveriam ser iguais, com direitos e oportunidades iguais, mas os que eles recebem do Estado é a polícia atirando a ermo, fazendo do lugar de moradia dessas pessoas o cenário de uma guerra que sobra bala perdida para todo mundo. Então, não dá para construir democracia assim. Esse interregno que nós estamos tendo de uma experimentação de um governo fascista deve nos levar a compreender alguns aspectos, talvez até autocriticamente percebermos que temos que dar mais ênfase na luta pela igualdade social, pela igualdade de direitos e oportunidades para todos. A cultura pode dar uma contribuição complementar dizendo o seguinte: direitos e oportunidades iguais para todos é o que caracteriza a democracia. Mas no século XXI já é necessário dizer que a diversidade humana tem que ser incorporada também. Então, direitos iguais e o direito à diferença, sem ser molestado. Falamos dos negros, dos povos indígenas, dos migrantes, dos ciganos, da comunidade LGBT, que é uma comunidade importante nas grandes cidades brasileiras e em todo o território, e que até hoje são mortos. O Brasil é um dos países que mais mata homossexual no mundo. Então, não dá para construir democracia e fingir que não está vendo esse lado perverso. O Brasil tem um lado lindo, generoso, de amor à vida, de liberdade, de busca de navegar nas ondas da sensualidade. Mas tem um lado perverso, cruel, que é esses 20 e pouco % que apoiam o Bolsonaro, independente das bobagens, dos erros e das maluquices que eles dizem no governo. Então, é preciso reconstituir o tecido social, é preciso ter uma visão estratégica de mudar o Brasil. E o ambiente democrático é o melhor caminho para isso, porque você vai enfrentando, vivendo crises, mas você vai constituindo uma visão de maioria que necessariamente caminha na direção de direitos e oportunidades iguais e de aceitação da diversidade humana. Então, esse é o primeiro item. O segundo é que não dá para você retornar à democracia. Eu não tenho nenhuma expectativa nesse governo.
Não há saída para a arte, para a cultura, para os artistas, para os trabalhadores, para os negros, para as mulheres, num governo fascista, racista, misógino, homofóbico, contra os índios, contra o meio ambiente. Não há possibilidade, há uma disparidade. Então, os que estão por detrás, que apoiaram a interrupção da democracia brasileira com um impeachment sem base legal, os que vêm dando sustentação política, que, na verdade, são setores importantes da economia brasileira, têm que vir a público e retirar esse apoio e reinvestir na construção da democracia brasileira. Do lado do povo, isso já está se constituindo. Tem uma semana que eu estou otimista, muito. Aliás, normalmente eu sou otimista, mas tem uma semana que eu percebi que houve uma mudança de vento. O vento está soprando contra o fascismo e contra o Bolsonaro e está abrindo perspectivas de uma retomada democrática da sociedade. É preciso construir uma unidade ampla, muito ampla. É preciso ir constituindo os conteúdos dessa unidade, que não pode excluir ninguém. Tem que chamar o presidente Lula para o debate. É um líder importante da sociedade brasileira, o maior líder popular que nós já tivemos na história brasileira. Foi injustamente condenado por um processo hipócrita de construção de combate à corrupção, quando, na verdade, era um projeto de deslocamento do equilíbrio político da sociedade. O PT ganhou 4 eleições e todas as pesquisas indicavam que o presidente Lula seria eleito e certamente seria reeleito. Então, foi insuportável para a direita brasileira conviver com o processo democrático que nós estávamos vivendo, e é evidente que tinha que passar pela demonização de Lula e pela tentativa de retirá-lo do processo. Qualquer reconstrução da democracia, qualquer projeto sério, qualquer manifesto em prol da democracia tem que abrir a porta para reincorporar 30% do eleitorado brasileiro que se sente representado na figura desse que foi o maior presidente que o Brasil já teve, maior do que Getúlio, inclusive, porque Getúlio tinha uma escoliose para a direita ali, uma simpatia por um regime autoritário, apesar de tudo que ele fez em favor da população brasileira. Hein? A Jandira fica deliciando essa louca ao Lula. O Lula não, hoje... eu estou tentando falar concreto, Stefani. Você falou que achou que talvez sua fala não fosse concreta. Então, o Marcelo Rubem Paia levantou a bola e eu estou dizendo, é preciso constituir, é preciso que os próximos manifestos assumam que é preciso reconstituir o tecido social, abrindo a possibilidade de que a democracia no novo ciclo seja um instrumento de construção de igualdade de direitos e oportunidades para todos. Júlia, você bem disse, não podemos conviver com a desigualdade no nível que é. Uns têm direitos, são protegidos, são bem tratados pela polícia, e outros são demonizados e vivem como marginais nas periferias das grandes cidades brasileiras. É preciso proteger os indígenas. Ju, é o quê? Você pode ajudar muito nisso, principalmente começando a convencer ao Lula a assinar os manifestos. Não, você... Jandira, quantos minutos eu tenho, Jandira? Você já passou 3. Estou pedindo para concluir, já falei 3 vezes. Então, eu vou encerrar respondendo aí ao Stefani. Lula poderia ter assinado, mas não assinou porque a movimentação em torno desses atuais abaixo-assinados excluía os direitos da grande massa trabalhadora do Brasil. Não basta só tirar Bolsonaro. É preciso tirar Bolsonaro e é preciso interromper esse processo que só beneficia o capital financeiro, entende? De políticas de reformas econômicas que retiram direitos que foram conquistados durante décadas. Então, ele, como um representante da classe trabalhadora e de boa parte da população brasileira, tinha e cumpriu sua obrigação de dizer é preciso uma unidade, mas essa unidade tem que incorporar os direitos dos trabalhadores e fazer com que o restabelecimento da democracia seja levantar as tutelas
e as restrições que os segmentos de elite impõem. Eu desisto. Essa parte dos dois lados não permite. Eu vou passar para o Chico. E o Juca, falei que o Juca, já que ele estava disciplinado, ele ultrapassou agora. Eu fiquei entusiasmado com a fala do Marcelo e disse, ele levantou a bola, eu tenho que cortar. Eu só acho que a gente precisa ter em conta que Manifesto 200 mil pessoas, nesse momento, se unificam contra o fascismo. Se a gente achar que a gente vai detalhar coisas, a gente não amplia. Nesse momento, isolar o fascismo é o que nos une. Isso agora é fundamental. Isso agora é o fundamental. E por isso serão 3 manifestos já. E a ampliação agora ela é decisiva para isolar o fascismo. Qualquer outro ponto agora ele é secundário em relação ao isolamento do fascismo, na minha opinião. Agora, Chico, é você, e você, eu sei que você vai fazer outra performance aí na tua viola, mas nós não vamos deixar o Stepan de fora, ele vai fechar com aquela poesia que ele leu antes da gente começar. Chico, é você, querido. Tá bem. Eu acho que a cultura, a arte, né, nós temos que dar essa liga de união que a sociedade precisa agora na luta contra o fascismo. É preciso, cada qual a seu modo, inclusive apoiando essa inusitada união das torcidas organizadas, né, que estão indo com cuidado para as ruas, né? Eu quero ver o 13, o Botafogo da Paraíba, o Alto Esporte, indo para as ruas de João Pessoa, juntos, prevenidos, né? E depois volta, fica 15 dias em casa de quarentena, vamos revezar, né? Vamos apoiar esses atos, né? Porque as ruas precisam ser retomadas por quem é de direito, né? E vou tocar uma canção que tem muito a ver com essa nossa luta contra o fascismo. Chama-se Pedrada. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo da serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, para nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. República de parentes, pode crer, a nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Oba, Chico. Obrigada, Chico. Olha, avisar para você o seguinte. Primeiro, que tem muitos comentários aqui no Face, no YouTube, pessoal elogiando o Chico, elogiando o Marcelo, elogiando o Juca, elogiando o Stepan. E eu quero avisar, assim, primeiro que está tendo um tuitaço hoje pela aprovação da Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc. Já estamos em terceiro no top 3 do Twitter. Começou agora, 15 horas, já está em terceiro, para aprovar no Senado sem alterações, porque a gente não quer atrasar a tramitação, quer que aprove o mesmo texto e que o governo cumpra o compromisso de sancionar a lei. A expectativa, a lei é de 3 bilhões na cultura, descentralizada para estados e municípios, o pessoal quer ver esse recurso chegar na ponta. É uma lei emergencial da cultura, se é emergencial tem que chegar logo.
Então está em terceiro lugar no Twitter. Agradecer a todo mundo que está tweetando e tweetar mais para chegar no primeiro lugar, né? E ver se os senadores não emendam e o senador Jacques Wagner, muito sensível ao relator, ver se consegue aprovar sem nenhuma alteração o texto para a gente poder botar logo para o Executivo para sancionar essa lei, e é o que todo mundo está esperando, que se cumpra o acordo. Segundo, nós vamos passar para o Stepan para ele ler a poesia dele. Você não vai escapar não, Stepan, não tem jeito. Atira a tua poesia, eu já decorei o título dela, você vai ler, porque ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E dizer o seguinte, antes de fechar, o que eu pude, assim, concluir, e esse debate vai estar no YouTube do Observatório, na sexta-feira, 14h30, dia 5. Esse debate vai estar reproduzido lá. E o que eu posso concluir de essência aqui é que esse mundo da arte, da cultura, os artistas, todo mundo do saber e do fazer cultural se sente completamente como trabalhadores integrados à cidadania brasileira na luta conjunta pela democracia, pela liberdade, contra o fascismo, contra a desigualdade, contra a opressão. Então, se sentem absolutamente integrados nessa luta, e os debatedores aqui não conseguem enxergar o futuro dessa luta sob o comando desse governo. Então, é importante que a gente perceba que não há aqui uma tentativa de ser nem privilegiado, nem diferente, mas integrados completamente nessa luta, e tem dentro dessa luta uma luta estrutural, né? que cruza classe, gênero, raça, porque essas lutas são lutas estruturais contra a opressão no Brasil. Você sabe então, que, desculpe te interromper, sim. Me lembrou muito, e aqui todos nós temos idade para isso, o combate à ditadura. Chegou um momento de todos os setores da sociedade, da igreja, da ABI, da OAB, dos artistas, dos estudantes, dos trabalhadores do ABC e de outros estados, o combate à ditadura, a democracia já e o combate à ditadura. Então, o atual momento, hoje, que se mostra, para mim, é o combate ao fascismo. Nós não podemos nem pensar em voltar a atuar como artista diante desse regime. A gente tem que acabar com esse regime, voltar a uma democracia justa, social, intolerante, um regime intolerante, um regime racista, um regime com preconceitos contra o gênero, uma loucura que aconteceu nesse país, que tem que acabar com isso logo, entendeu? Não só na política, como na cultura, porque a intolerância está entrando nas famílias, em algumas famílias, né, que têm a pouca vergonha de usar uma tocha, que é um símbolo nazista, diante do Supremo, para pedir o fechamento do Supremo. Então, eu acho que... Nazista da supremacia branca, né? De sobrevivência nacional é a união de todo o setor da sociedade para combater o fascismo, como a gente combateu a ditadura e conseguimos derrubá-la. Então, a arte e a cultura fazem parte dessa frente ampla antifascista, que é o que todo mundo aqui defendeu, independente de nuances e de diferenças, a importância de a gente se sentir integrado, os artistas, todos que participam desse mundo do fazer cultural, se sentirem integrados como cidadãos, trabalhadores, nessa grande frente ampla antifascista. Stepan, você vai fechar agradecendo ao Observatório, ao Diálogos, Vida e Democracia, das 8 fundações, esse momento tão importante que dá relevo a essa pauta da arte e da cultura, que estará, repito, no YouTube, dia 5, 14h30, esse debate. Você, depois da música do Chico César, antifascista, a tua poesia que cantou antes, você vai fechar com ela, que está bem atual. Obrigada, Juca. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Chico. Obrigada às fundações. Stepan, é com você para fechar. Tá bom. Obrigado aí pelos meus amigos. Beijo grande para vocês e a quem esteve conosco até aqui. Um beijo para todos vocês. Eu adorei participar. Ô, Jandira, tuita lá para mim, que eu não uso Twitter. O Senado vê se te emenda e não emenda. Muito bom. Juca, quando nós voltarmos, retomar o poder, o teu assento
na Ancine e no Ministério da Cultura está garantido, viu? Vamos lá. Para retomar toda essa maravilha de administração que você fez aí. Vamos lá, vai lá, Intocável. Tem escrito, e aqui eu fiz essa ontem, sem justiça não há paz. Entenda, rapaz, não consigo respirar. Falta ar na minha viela, falta tudo na favela. Desde as antigas caravelas, as balas embalam o som das covardias. Noite e dia, night and day, cansei de ver o nada se mover. Não dá mais para crer que qualquer coisinha vai mudar. Quero ar, tira esse joelho do meu pescoço, me tira dessa fila, tira, 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 atira. O que sai desse cano não vai matar meu coração, minha cabeça, meu amor pela vida, meus ideais. Sou soldado da humanidade e se tem uma vaidade é dizer que não quero mais. Atira, atira, desperdice sua bala e avise ao seu superior, por favor, que a tua tirania me feriu, mas não me calou. Mas não se esqueça, tira, que quando você me mira, é em você que você atira. Então, vê se me erra. Quem sabe assim você se acerta e me deixa respirar em paz. Uhul. Muito bem, Stepan. Gente, um beijo grande. Chico, todo mundo. Gente, tchau. Obrigada aí. Estamos encerrando aqui. Diálogos, Vida e Democracia. Tchau, tchau.